Esse é mais um vídeo sobre a treta do Henri Bugalho com o Nando Moura e com o Olavo de Carvalho. O Henri Bugalho faz um vídeo no qual ele tenta mostrar que o Olavo de Carvalho é um pseudo-filósofo, que ele é mais um líder de seita do que um filósofo. E é engraçado que ele tenta fazer isso sem ler praticamente nada dos textos do Olavo de Carvalho. Ele tenta fazer isso por frases que estão escritas no texto. Agora, eu não discordo completamente do Henri Bugalho. Eu acho que realmente há sérios problemas no Olavo de Carvalho, na forma como ele se apresenta como filósofo, como pensador. Eu acho sim que a atitude do Olavo de Carvalho tem semelhanças com seitas. Eu sempre tive a experiência dos seguidores do Olavo de Carvalho, deles se comportarem como membros de seita, e olha que eu já observei como membros de seita se comportam, e é impossível não notar a semelhança entre os seguidores do Olavo e os membros de seita. Eu posso até fazer um outro vídeo depois apontando todas essas semelhanças, listando. E eu acho que o Henri Bugalho estava certo quando ele apontou, por exemplo, no livro do Olavo, Aristóteles sob uma nova perspectiva, onde o Olavo diz que o que ele encontrou na filosofia do Aristóteles é uma coisa medular, ou seja, é uma coisa essencial, fundamental para se entender Aristóteles. E o próprio Olavo de Carvalho diz que só 3 pessoas em toda a história perceberam isso, que seriam Avicena, São Tomás de Aquino e o próprio Olavo de Carvalho, mas ele diz que o Avicena e o São Tomás de Aquino não tiveram um tratamento devido dessa questão, que eles só fizeram pequenas anotações. Então, é claro, o grande Olavo de Carvalho, ele já diz ali no próprio livro dele que ele vai fazer o maior tratamento de toda a história da filosofia sobre uma questão que é fundamental para se entender Aristóteles. Ou seja, se você quiser traduzir isso que o Olavo está falando, se você quiser tirar as implicações lógicas do que o Olavo está falando, em outras palavras, ele está dizendo assim: se você não ler este livro e se você não partir da ótica do Olavo de Carvalho, você não vai entender Aristóteles devidamente. Você vai ser só um molequinho, uma criancinha aí que fica entendendo Aristóteles de acordo com a ótica moderna. E aí, é claro, o Olavo vai caracterizar aqueles que não seguem a filosofia pela ótica dele de alguma forma pejorativa, são modernos, racionalizam demais a filosofia, não veem a filosofia pela sua essência, não unem a lógica com a poética, que é exatamente a tese central do livro Aristóteles sob uma nova perspectiva, é de que o discurso se divide em 4 partes, que seriam a poética, retórica, dialética e lógica, que basicamente, na minha visão, é um discurso relativista. Ele está dizendo, em outras palavras, que se você usar só a lógica e não juntar com a poética, retórica e dialética, então a sua lógica não tem valor. E se você juntar isso com o fato que ele está dizendo que ele foi o único filósofo da história que tratou devidamente dessa questão, basicamente, ele está construindo uma estrutura de autoridade na qual ele mesmo, Olavo de Carvalho, se torna uma autoridade para que você possa entender Aristóteles e a filosofia em geral. Eu já assisti várias aulas do curso online do Olavo de Carvalho de filosofia, já li esse livro Aristóteles sob uma nova perspectiva, já interagi com Olavetes. Eu sempre tenho essa mesma impressão de que Olavo quer se portar como uma autoridade e quer caracterizar aqueles que estão fora desse pensamento como alguma forma pejorativa. Então, nesse ponto, eu concordo com o Henri Bugalho. Isso realmente mostra que Olavo de Carvalho se comporta como um líder de seita e que a atitude dele é autoritária e não racional. Agora, isso significa que tudo que está escrito nos livros do Olavo está errado? Isso significa que se eu pegar um argumento qualquer, esse argumento está errado porque ele tem essa atitude? Não. Porque aí você está cometendo a falácia do ad hominem, que é o que o Henri Bugalho comete também. Só porque o Olavo de Carvalho se comporta ou tem a atitude de um líder de seita, só porque ele tem alguma certa arrogância na filosofia dele, isso significa que a filosofia está errada? Óbvio que não. Ele pode estar realmente certo. Ele pode ter essa atitude e, no final das contas, está realmente certo. Eu acredito que não está. Eu não concordo com a filosofia do Olavo, eu sou racionalista, eu sou kantiano na epistemologia. Eu acho que a filosofia do Olavo de Carvalho realmente está errada. Só que ela está errada só porque ele tem uma atitude autoritária? Claro que não, porque isso seria um ad hominem. Você tem que pegar cada argumento dele e realmente refutar o argumento. Coisa que o Henri Bugalho não faz. Então o Henri Bugalho, ele às vezes aponta corretamente falácias do Nando Moura e do Olavo de Carvalho, mas às vezes ele mesmo comete essas mesmas falácias. O que eu acho dessa treta é que os dois lados estão cometendo muitas falácias.
Então o meu papel em comentar essa treta é mostrar onde estão as falácias e mostrar onde tem algum argumento válido. Então o Henry Bugalho não fez nenhuma discussão sobre a filosofia do Olavo de Carvalho. Ele não apresentou nenhum argumento. E ele diz que estudou filosofia na faculdade e que estudando filosofia na faculdade ele aprende a raciocinar. Ou seja, de certa forma o Henry Bugalho está fazendo a mesma coisa que o Olavo fez, que é construir uma estrutura em que ele se porta como uma autoridade. O Henry Bugalho também se apresenta como um tipo de autoridade quando ele diz que ele estudou filosofia e então ele tem a capacidade de analisar, de argumentar, que ele estudou palavra por palavra do livro do Descartes, ou seja, é mais ou menos a mesma coisa que o Olavo faz, que passou décadas lendo, décadas estudando, e no caso do Henry Bugalho passou anos lendo palavra por palavra. Ou seja, cadê a argumentação filosófica? Cadê a dedução? Cadê a lógica? Não, cada um se portando como uma autoridade de uma forma diferente, e aí você tem que decidir qual das duas autoridades está certa. Cadê a argumentação? Pelo menos o Olavo de Carvalho escreveu livros mostrando a sua filosofia. Ele escreveu livros onde ele realmente coloca o seu pensamento, seja esse pensamento certo, seja ele errado, esteja ele baseado em argumentos sólidos ou não. Já o Henry Bugalho não escreveu nada sobre filosofia, ele não tem argumentação sobre filosofia, ele não tem deduções feitas por ele mesmo, apesar de que ele realmente aponta corretamente algumas falácias, mas também comete outras falácias. E falando nisso, quem quiser saber quais são os meus argumentos filosóficos, as minhas deduções filosóficas, eu tenho um artigo chamado Deduções Filosóficas e você pode encontrar o link desse artigo na descrição. Se você quiser continuar apoiando essas vídeo-respostas, esses argumentos, para que eu continue participando dos debates, continue argumentando, você pode se tornar um apoiador deste canal através do Apoia-se ou do Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.